com o astrólogo, tarólogo e terapeuta holístico Luiz Júnior. Nem de exatas, nem de humanas, eu sou de magias. Uma boa tarde para você que nos escuta aqui pelos 95,7 da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou Luiz Júnior e estaremos com você até às 18 horas com o programa Oráculos e Mistérios. Olha só. Vou trazer um assunto meio estranho. Eu sei que tá todo mundo meio que falando de Copa, já tem o jogo do Brasil aí. Mas eu não vou falar de futebol, vou falar de uma coisa bem esquisita. Vocês vão até se perguntar se já chegou o fim do ano. Vamos falar dos Reis Magos. Será que eles eram mesmo astrólogos? Você já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar disso, né? Se você acompanha aqui a Rádio Vibe Mundial, que é uma rádio voltada para essas questões terapêuticas, holísticas, místicas e esotéricas, você já deve ter ouvido falar que existe uma história de que os três reis magos teriam sido astrólogos. Uns falam que, claro, seguiu a estrela, né? Então, que história é essa? Mas antes de mais nada, precisamos falar do maior evento astrológico desta semana, tá? Que é a Lua Nova no signo de Gêmeos. Opa, essa Lua Nova no signo de Gêmeos, ela vai ocorrer amanhã, tá? Então amanhã, 5h44 da tarde, se eu não me engano, vai ser a hora oficial em que a Lua Nova acontecerá no signo de Gêmeos. Lua nova, uma lunação, ela é sempre importante por marcar o início de um bom período naquele signo que ela está. Então, por exemplo, ela fala de Gêmeos, então este é um excelente período, ainda mais alinhado aí ao fim do primeiro semestre, para você poder planejar estudos. Sabe aquela fase? Às vezes você está num momento dos estudos que está estressante, às vezes você pode estar mesmo no momento em que o TCC está emperrado, você não consegue fazer, principalmente para o pessoal bacharelado, né? O pessoal já da pós-graduação não precisa mais fazer TCC. Uns optam, eu mesmo gosto, tá, pessoal? Mas tem muita gente que fala, emperrei na TCC, eu não consigo fazer. Ou, de repente, uma prova que você já fez, já reprovou, já tá perdido ali tentando fazer e nada. Este é um bom período, sabia? É um bom período para você pegar isso de vez e resolver essa questão de uma vez. Os 7 primeiros dias serão fundamentais. Então, de amanhã até o dia... Amanhã é dia 14, até o dia 21, é um período essencial essa semana, tá? Depois ele continua vibrando até a próxima lua nova. Então, praticamente 30 dias será um período muito bom para você resolver estas questões, ok? E também assim, caso você esteja um pouco com medo de estudar alguma coisa, de repente a gente para e fala, nossa, principalmente quem já tem um pouco mais de idade, tipo eu, né, que vou fazer 50 agora, daqui a 17 dias, a gente para e fala assim, nossa, eu queria tanto fazer medicina, queria tanto fazer medicina veterinária, queria tanto fazer história, queria fazer filosofia, mas será que eu tenho pique, né? Então esse período é ideal para a gente fortalecer essa convicção. Falar, eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso fazer aquilo que eu quero estudar e se dedicar. Portanto, este é um período importante para que você possa colocar no papel tudo aquilo que você quer fazer, quer estudar, quer se formar. Tem uma onda aí meio esquisita das pessoas falando que não é necessário, que diploma é só um papel com um monte de coisa escrita. Pessoal, realmente, para o mercado de trabalho atual, o diploma já não é mais um diferencial. Você não vai mais se diferenciar dos outros por ter um diploma. Isso está certo. As pessoas que falam isso, elas estão corretíssimas. Você não vai se diferenciar de ninguém por ter um diploma. Só que se você não tiver, você também não tem vantagem alguma sobre os que têm. Muito pior, você realmente não vai ter vantagem nenhuma. Só que existe uma outra questão aqui também. Você realmente quer estudar apenas para ganhar melhor?
Você não quer estudar para ampliar seu nível de conhecimento? Para ser uma pessoa interessante? Para ser a pessoa mais interessante da sala? Para poder ajudar este mundo a crescer melhor? Para produzir conhecimento? Para ajudar o Brasil a crescer de verdade, pessoal? Não estou falando de jogo de futebol, não. Estou falando de crescimento, de ciência. Este é o momento ideal. Vamos aproveitar essa lua nova para realmente conseguir estudar aquilo que a gente quer. Vou deixar aqui um grande abraço para a Liane do Rio Grande do Sul, ela está aqui no Instagram, na live, a gente está ao vivo, além da Rádio Vibe Mundial, nós também estamos ao vivo no YouTube da Rádio Vibe Mundial e também no Instagram da Oráculos e Mistérios, tá? Bom, vamos lá, de onde eu tirei essa história? Eu tirei essa história dos Reis Magos, veja, agora a gente vai mudar de tema, tá? Antes que a gente bagunce tudo. Olha só quem entrou também, Rosângela. Rosângela também tá na live, tá? Um grande abraço para Rosângela vendo aqui no Instagram. Olha só, eu sou astrólogo, pessoal, tá? Eu sou astrólogo. O programa Oráculos e Mistérios, semanalmente, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, tá? Quartas-feiras, 19h30, 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30 da noite, é o horário oficial do Oráculos e Mistérios. E quem me acompanha às quartas-feiras sabe que eu falo bastante de astrologia. Não só de astrologia, eu também carrego muito conhecimento e trago para vocês de mitologias, de psicologia, de psicanálise. Eu sou estudante, eu faço bacharelado em psicanálise, também sou pós-graduado em psicologia analítica, psicologia junguiana, sou estudante de mitologia, escrevo muito sobre mitologia, sou mago, formado em 2 graus de magia pela escola de Rubens Saraceni, tenho práticas mágicas ligadas a grimórios antigos, enfim, eu amo falar disso. E uma coisa que sempre me incomodou é a questão da igreja. A gente vive numa sociedade cristã. Nós vivemos numa sociedade ocidental que até muitos chamam de cristandade, porque a cristandade ajudou a formar tudo que a gente conhece. É praticamente impossível a gente se desvincular disso. Então, eu não me considero um cristão, embora eu esteja na cristandade. Eu costumo dizer até para minha irmã que eu não sou que minha irmã ela é uma sacerdotisa de Umbanda. Aliás, se ela estiver me ouvindo, um grande abraço, irmã, a mãe Cristina de Oxum. E ela sempre fala, a Umbanda é cristã e tal, e a gente conversa muito sobre isso. Eu falei, olha, eu considero a Umbanda crística, porque a palavra cristão está muito associado a tudo que está na Bíblia. E aí a astrologia, que é o meu carro-chefe, entra nessa história. Olha que curioso. Por quê? Porque, teoricamente, a astrologia ela é condenada pela igreja. Nós estamos falando da igreja, mas é claro que todas as denominações cristãs bíblicas também entram nesse rol, tá nessa lista. Então, os evangélicos também têm essa palavra, essa coisa, até de fugir, né? E é curioso, porque a astrologia ela tem um poder muito grande, que vem sendo estudado nas principais universidades do mundo. Claro que não como uma ciência, né? Aquela coisa do 2 mais 2 igual a 4, isso realmente não vai acontecer, tá? Mas aí também a história também não é, a filosofia também não é, elas não são ciências. E a astrologia, ela vem sendo estudada em algumas faculdades, tá? De uma forma muito forte. Principalmente na psicologia, algumas vertentes têm estudado, as junguianas, né, as psicologias analíticas fazem, eu até fiz na minha pós-graduação, teve curso de astrologia também, teve aulas de astrologia. Olha que interessante. E cada vez mais a astrologia está recuperando o vigor que tinha lá no século XIX, século XVIII, o XIX até que não, que foi quando começou a cair, mas no XVIII com certeza. Só que aí, quando você chega para uma empresa, por exemplo, e você vai usar e falar, não, eu sou astrólogo, eu vou usar isso, e eu já ouvi, você ouve do gestor da empresa que ele não quer envolvimento de religião no meio. Olha só o problema. Primeiro, a astrologia não é religião. Ela é uma técnica muito utilizada como vidência, predição, ver o futuro, mas também ela é uma técnica importante, simbólica, para a gente entender a nossa essência, que, aliás, é o meu grande trabalho, tá, pessoal? Eu faço astrologia para prever, claro, também eu faço as previsões do ano, eu faço a previsão para você, se você quiser,
entende? Mas a minha essência é usar a astrologia para compreender quem é você, para você compreender quem é você, para o teu autoconhecimento, para você entender estruturas, para você entender momentos, para você entender o momento de virada, para você aprender a ter paciência num momento específico com dinheiro, por exemplo, ou com trabalho, para você aprender a hora exata de investir ou não, para você usar para o teu autoconhecimento, inclusive enquanto terapêutico, para você poder olhar para dentro e falar, nossa, eu vou aproveitar a astrologia para me compreender aqui. Ok? Então isso é como a astrologia é feita hoje e como ela é tratada pelas principais universidades do mundo, tá? Por incrível que pareça, principalmente nas faculdades de medicina, a astrologia da saúde, ela veio muito forte nesse sentido. Só que você sempre esbarra na religião. Então a religião ela chega e fala, não, astrologia não, a minha religião não permite, o cristianismo não gosta, a Bíblia proíbe. E aí a gente ouve a seguinte frase, proíbe por quê se os 3 reis magos eram astrólogos? E tem toda uma história de que eles seguiram a estrela, a famosa estrela de Belém, para chegar até Cristo, que havia acabado de nascer. Aliás, ele nasceu como Jesus. Essa diferenciação é muito importante. Existe Jesus e existe o Cristo. O Cristo ele só surge depois da ressurreição. Antes disso, ele é Jesus. Cristo é o rei renascido. Jesus é aquele que passou por todas as provações para renascer. Ok? Então vamos falar de Jesus. E aí fica aquela coisa, o astrólogo está querendo inventar para dizer que está na Bíblia e blá blá blá. E aí o que acontece? Eu e a minha irmã, que aliás eu comentei agora há pouco, a mãe Cristina de Oxum, a gente decidiu fazer uma pós-graduação em angelologia e demonologia numa faculdade ligada ao Vaticano. Porque a gente gosta de estudar. Eu mesmo tenho uma formação em História das Religiões, uma pós-graduação em História das Religiões. Então, pra gente, isso sempre foi muito de essência, sabe? Ela é teóloga, é teóloga de Umbanda, a gente sempre gostou, e a gente decidiu fazer esse curso. E aí, a gente tem um tema lá chamado patrística. Patrística, para quem não conhece, são os primeiros doutores da igreja. Os primeiros lá do século, especificamente entre os séculos 2 e 5. Os que primeiro escreveram. Eles tinham um desafio, pegar todo o conteúdo pagão até então, né? Principalmente o greco-romano e o egípcio, e entender e compreender à luz do evangelho. Ó que doideira. Então, desse pessoal da patrística, alguns são muito famosos, como Gregório, como Santo Agostinho, como Tertuliano, como alguns livros muito famosos, como O Pastor de Hermas, o Pseudo Dionísio, Areopagita, são todos muito famosos dentro dessa patrística. E por que eu estou contando toda essa doideira? Porque tem um cara chamado Tertuliano, que ele é um dos principais, acho que ele é um dos 4 grandes da patrística, tá? Que ele escreve um livro em que ele diz o seguinte, pessoal, a astrologia funciona. A igreja, ela jamais negou isso. A religião, ela jamais negou que ela funcionasse. Por vários momentos, a religião traz e fala, esse troço funciona. Eu tenho num blog antigo, eu vou ver se eu resgato isso, um artigo que eu escrevi em que eu falo exatamente isso, a quantidade de símbolos astrológicos que estão distribuídos pelas igrejas europeias. Então nós temos um monte de igreja europeia com um monte de símbolo astrológico. Aqui mesmo em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, você tem, ou tinha até pouco tempo atrás, o zodíaco no teto da igreja. Você tinha numa porta a imagem de um carneiro, na outra porta a imagem de um peixe, na outra porta um vaso vertendo água. É uma sequência, aquário, peixes, ares. Então a igreja jamais negou. O cristianismo nunca falou isso não funciona. Muito pelo contrário. Tertuliano, então, ele fala, olha, os magos, aliás, gente, 3 reis magos é uma invenção moderna, né? Na realidade, na Bíblia está escrito uns magos, então não tem a condição deles, se eles eram reis ou não, e também não falava que era 3. 3 é um número esotérico e alquímico por excelência. Então existe até uma
uma fórmula mística que fala que o um, que é o uno, que é Deus, se divide em três, olha isso que interessante, Pai, Filho e Espírito Santo, e depois em sete, os sete principais anjos. 1, 3, 7. E Tertuliano ele vai falar que uns magos eram astrólogos que se guiaram pelas estrelas para poder encontrar Jesus. E que após este encontro, eles sonharam com Jesus, falando que a astrologia havia servido até ali e que a partir de então não serviria mais para eles. Então ele traz uma função histórica da astrologia. A astrologia serviu para encontrar Jesus, ok? E aí depois Tertuliano vai desenvolver uma ideia dizendo que os anjos caídos, vulgo demônios, eles aprenderam tudo sobre os astros e sobre as artes divinatórias e passaram para os humanos. Portanto, não é para fazer astrologia, visto que era uma arte demoníaca por excelência. Mas isso é na patrística. Quando chega em Santo Agostinho, que é bem mais para cá, ele é um patrístico muito mais recente, século V, se eu não me engano, estou falando de coisa muito velha, tá? Coisa de 1500 anos atrás. Santo Agostinho vai falar assim, olha, funcionar, funciona, tá lá. Só que como que eu vou trazer essa questão da astrologia se eu estou defendendo que Jesus trouxe o livre-arbítrio para todos? Como que eu vou falar que você vai ter uma grande perda financeira em tal mês se Jesus falou que você, por você mesmo, você pode ter um grande ganho apenas se você acreditar nele? Essa contenda, ela continua até São Tomás de Aquino, 1225 depois de Cristo. Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, ele vai falar assim, pessoal, na realidade a astrologia funciona pra caramba, só que assim, não tem uma influência a ponto de determinar a tua vida. Ela vai te dar inclinação, ela vai falar, olha, se você continuar por esse caminho, você pode dançar feio, e que isso é um dom divino. A coisa tá mudando aqui. Eu saio de uma patrística falando não use que é coisa do diabo, até porque a astrologia é mais antiga do que Cristo. A astrologia data de 6.000 anos. Então, esse cara, o Tomás de Aquino, ele vai olhar e falar, gente, a astrologia funciona, só que assim, não acredita nela enquanto definitivo. Olha, hoje você vai dançar e vai perder tudo. Não, é uma tendência disso, ok? Do que vai acontecer. E essa é a definição geral que a igreja adota até muito recentemente, quando o Papa, se eu não me engano, João Paulo II, produz uma encíclica onde ele coloca que todo tipo de adivinhação é condenável. Voltando lá para a patrística, voltando para Santo Agostinho. Por quê? Porque a adivinhação, ela tem um caráter de impedir o livre-arbítrio. Percebe? Então, a astrologia, o tarô, o baralho cigano, as runas, a numerologia, a geomancia sagrada, são proibidas pela igreja. Portanto, quem não é da igreja não tem problema praticar, tá legal, pessoal? Como eu, por exemplo. Porém, elas são proibidas enquanto práticas de adivinhação. Ó que maluquice. Se você entender a astrologia como uma prática simbólica de direção psíquica, a igreja não se posiciona sobre isso. Ela não autoriza, porém não proíbe. E essa tem sido a principal discussão atual nesse meio. Por quê? Porque se liga diretamente às teorias de Carl Gustav Jung. O Jung, que tanta gente comenta e pelo qual eu sou apaixonado pra caramba, ele fala que a astrologia não é determinista, ela dá inclinação. Olha isso, vem de lá de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, isso, século XIII. Dá inclinação, fala assim, ó, meu amigo, se você continuar agindo dessa forma, você vai dançar feio nesse período. E aí cabe a você falar assim, puxa, eu acho que eu vou fazer um pouco diferente para eu não me ferrar. Eu me lembro de uma palestra que eu ouvi com Ana Maria Costa Ribeiro, a primeira dama da astrologia brasileira, em que ela falava, pessoal, eu sabia que Saturno estava se aproximando da minha casa 2. Casa 2, para quem não sabe, é a casa do dinheiro, e Saturno corta tudo, tá? Saturno estava se aproximando da minha casa 2, e se eu não mudasse o meu comportamento financeiro, eu ia passar por um período de 2 anos e meio terrível.
Então, 2 anos antes, eu comecei a controlar, a segurar, não gastei muito, economizei para passar bem por aquele período. Percebe que a astrologia serviu aqui para dar uma inclinação e não uma determinação? Então, essa é a grande diferença. Eu quis trazer hoje, nesse dia, eu sei que eu fui um pouco mais, assim, talvez até chato falando de tudo isso, meio cansativo, mas eu quis trazer um pouquinho disso, porque eu acho que é muito importante a gente entender algumas coisas que a gente faz, que muitas vezes a gente vai ficar com medo, falar, não, mas está contra a minha religião, e na realidade não está. Muitíssimo pelo contrário. Toda a igreja sabe que funciona, que serve e que Deus fez os astros. Portanto, como que vai ser negativo? A questão é que determinismo, olha, vai acontecer isso com você tal mês, eles negam. Por quê? Porque vai contra a ideia do livre-arbítrio pregado pelo advento de Cristo, ok? Então não precisa ficar com medo se você tem medo de consultar um tarô, se você tem medo de consultar um oráculo, não precisa ter medo, ok? Ele não é determinante, ele não vai falar vai acontecer, ele vai falar se você continuar nesse ritmo, vai acontecer. Então ele vai te dar a oportunidade de sair. Os astros são grande, é como se fosse um grande relógio cósmico que marca a intenção de Deus, da divindade, do cosmos, do uno, para com a gente. Tá legal? Então, ó, pessoal, se vocês gostaram do que eu falei, tenho 2 convites para vocês, tá? O primeiro deles já está aberto, já estão abertas, aliás, olha eu com o português errado, já estão abertas as inscrições para o curso de astrologia, já está aberto, tá? Se você se matricular comigo, já começamos já nesta semana, tá? Eu estou abrindo agora individual. Por quê? Porque eu consigo te dar toda a orientação necessária para que você possa atender. É um curso de cerca de 1 ano e meio. Eu falo cerca porque vai variar de acordo com o teu desempenho, do que você precisar ali de um olhar mais aprofundado. Absolutamente prático, mas sem abrir mão da teoria. Ok? Onde o nosso propósito é fazer você atender pessoas, ajudar as pessoas a crescer, a se compreenderem através dessa arte tão incrível que nos acompanha há milênios. Ok? Então já está aberto, pode falar comigo, vou passar meu meu WhatsApp, tá? DDD 11 987 21 94 13. Repetindo, DDD 11 987 21 94 13. O segundo convite é para um curso de baralho cigano, que nós vamos dar, eu e a minha esposa, a minha companheira Rosângela Trindade, que está assistindo aqui na live do Instagram, em julho, tá? 4 e 5 de julho, sábado e domingo. É um curso para você que é iniciante ou até para quem já conhece alguma coisa do baralho. A ideia, o objetivo, a nossa meta é passar para você não só baralho cigano, como uma técnica incrível de análise, a mandala astrológica. Então será sábado, dia 4, o dia todo, domingo, dia 5, 6 horas de curso, com intervalo, claro, para a gente tomar um café e assim vai. É online, tá? A gente não vai fazer presencial, mas altamente prático. Então, ó, manda pra gente o seu WhatsApp, fala, Luiz, eu ouvi lá na rádio, como é que tá? Tá super tranquilo os valores dos 2 cursos, é para você aprender. A nossa intenção é que você aprenda de verdade. E o terceiro convite é o Oráculos e Mistérios, ele acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Se você quiser mais informações, segue aí o meu site luisjuniorastral.com.br www.luisjuniorastral.com.br Luiz com Z. Tá legal? Vou ficando por aqui. Valeu muito por você me ouvir nesse dia de Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Um grande abraço, até mais. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial